Seja bem-vindo, Giovanni. Deixa eu te falar, mano, você tá me ouvindo bem? Como é que tá o som aí pra você? O som, gente, como é que tá o som? Alguém pode me dar um feedback aí com relação ao som? Ah, tá bom. Eu vou esperar mais 2, 3 minutos pra gente começar o nosso bate-papo, tá bom? De antemão, passar pra vocês que a gente vai conversar um pouco hoje sobre quando a dor não cabe dentro da gente. E o texto que eu gostaria de estar aqui compartilhando com os irmãos está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do 36. Tá? Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do 36. A gente já vai entrar já no tema, eu acho que é um tema bem relevante para o que a gente tem vivido, para a conjuntura. É verdade que o ambiente de dor e de sofrimento existe desde que o mundo é mundo, mas a gente não tem como negar que diante do que a gente tem vivido, essa dor e esse sofrimento acaba ficando muito mais... Boa camiseta, né? Foi uma aquisição. Na verdade, não foi uma aquisição, foi um presente. Eu acho que combinou muito. Desde que o mundo é mundo, a gente vive num ambiente de sofrimento, de dor, mas é inegável que a gente acabe experimentando com mais intensidade diante do quadro mundial que a gente tem vivido de pandemia, de muitas mortes, de gente que não pode sair, não pode se relacionar. Essas proibições, elas acabam aumentando as dores emocionais. Eu vou ler o texto aqui com vocês para a gente já começar, tá bom? E quem for chegando vai se assentando. Mateus 26, 36. Diz assim: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado de Getsêmane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Senhor, eis aqui a tua palavra. Te louvamos pela tua palavra ser viva e eficaz. Que o Senhor fale aos nossos corações. Em o nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, terça-feira, ou melhor, sexta-feira, é o dia do Ministério Pastoral. E a gente está batendo um papo bem interessante e bem formal. E eu escolhi chamar esse bate-papo de Pastoral da Quarentena. Nós iremos falar sobre alguns assuntos que são pertinentes a esse momento que nós estamos vivendo. E o tema de hoje é quando a dor não cabe em mim. Nós sabemos que desde que o mundo é mundo... Ah, tá bom. Obrigado, Aleph, por nos prestigiar diretamente da Bahia. É isso aí. Desde que o mundo é mundo, nós vivemos num ambiente de sofrimento e de dores. Quando há a quebra da aliança do homem com Deus, quando o homem ele peca,
esse pecado ele gera consequências. E essas consequências, como é narrado no livro de Gênesis, a gente percebe lá a questão da dor, a questão da perturbação do cosmos, de como a ordem natural, divina, foi subjugada, das crises. A gente percebe também que por causa do pecado a guerra entra no mundo, a morte entra no mundo, e esse ambiente, o ambiente cosmológico, esse ambiente do universo, é um ambiente de dor e de sofrimento. E é impossível a gente passar pela vida sem sentir dor. Na verdade, a gente já começa a vida sentindo dor. Quando um neném nasce, toda a parte pulmonar, toda a parte respiratória, ela está contraída. E ele precisa expandir esse pulmão para que ele possa respirar e começar o trabalho de respiração que até alguns segundos atrás não existia, porque ele respirava a partir do cordão umbilical. Então, saiu do útero materno e veio para o útero social, essa criança ela começa a sentir dor, ela começa a viver sentindo dor. Então, a dor é de fato uma realidade desse mundo, não apenas humana, mas é uma realidade dos seres viventes. Então, há de se imaginar que à medida em que a gente vai passando por essa vida, a gente vai sentindo dores. E o problema não é sentir dor, porque dor é um alarme de que alguma coisa não vai bem. A questão toda é quando essa dor, ela persiste por muito tempo, e aí a gente acaba se apegando a essa dor e a nossa vida não é dor na vida, a gente acaba tendo vida na dor. A dor ela acaba sendo o centro da nossa vida e a gente começa a viver em função dessa dor. Alguém pode perguntar, mas por que Deus permitiu a dor como forma de maldição? Na verdade, a condição humana em que esse homem ocupa após o pecado, somente a partir da dor para esse homem entender e voltar-se para Deus. Um homem sem dor e no estado de pecaminosidade como ele se encontrava, seria um homem irremediavelmente perdido. É a partir da experiência humana da dor é que alguns têm a possibilidade de se voltar para Deus. E, na minha opinião, a dor é um sinal da misericórdia de Deus, porque um homem sem dor é um homem insaciável em si mesmo e é um homem que produz a sua própria destruição. Bom, irmãos, Jesus ele estava aqui nesse momento da maior angústia do seu ministério, que é o lugar lá do Getsêmani, e a crucificação ou a prévia da crucificação. E isso envolve várias dores. Na crucificação propriamente dita, ele experimenta dor física, mas os instantes que precedem a crucificação, ele vive uma angústia terrível, um sofrimento emocional inimaginável. Então, até Jesus, diante dessa dor iminente e futura, ele olha para o céu e diz: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Porém, que não seja feito a minha vontade, mas a sua vontade. Jesus percebe Jesus nos ensina que existem dois tipos de dor. A dor evitável e a dor inevitável. E naquele momento, a dor seria inevitável, não teria como ele passar por aquele momento do plano de redenção sem sentir dor. A questão toda é que a gente mistura isso tudo. As dores evitáveis, nós devemos evitar todas elas, mas as dores inevitáveis, nós precisamos viver cada uma delas. A questão toda é que muitas vezes a gente acaba não querendo viver as dores inevitáveis e passamos por um caminho de ir atrás de dores
evitáveis. E isso acaba gerando muito conflito dentro de nós. Tem situações em que a gente avisa a pessoa que a outra pessoa com a qual ela está se relacionando vai produzir algum tipo de dor, vai produzir algum tipo de decepção, de desapontamento para as pessoas que estão à volta. Isso é muito claro, mas a pessoa ela decide correr o risco e acaba sofrendo de maneira desnecessária pelo fato dela não conseguir observar, enxergar aquilo que as pessoas à sua volta estão enxergando. Eu diria que esse é um tipo de dor evitável. Todavia, quando alguém perde alguém próximo, um familiar, alguém próximo que se ama muito, é um tipo de dor inevitável. Não tem como a gente evitar esse tipo de dor. Ela simplesmente acontece e cabe a nós tentar viver essa dor da maneira mais saudável possível para que a dor da perda seja convertida em uma saudade adocicada pela esperança de que um dia nós nos encontraremos novamente. Então, temos dores evitáveis e dores inevitáveis. As dores inevitáveis, precisamos viver todas elas. As dores evitáveis, precisamos evitar todas elas para que a gente não sofra desnecessariamente. Até aqui, irmãos, vocês estão entendendo? Está na bênção? É apenas a introdução. Amém? Bom, vamos tratar agora de dores evitáveis. A maioria das dores, a maior parte das dores evitáveis tem a ver com interpretações equivocadas. Vocês sabiam que a maior parte das dores evitáveis tem a ver com interpretações equivocadas? E tem mesmo. Às vezes a gente está diante de uma situação em que a gente atribui uma interpretação para o que está acontecendo sem querer saber o que de fato acontece. E por conta dessa interpretação equivocada, a gente acaba padecendo sem necessidade alguma. E isso é complicado. Isso acontece muito dentro do relacionamento familiar. Quando um filho interpreta de maneira equivocada que não é amado pelos pais, ou que um dos cônjuges acaba interpretando de maneira equivocada que não é amado pelo outro. E essas interpretações, na verdade, são interpretações a partir do nosso próprio olhar e não a partir da luz. Na maioria das vezes a gente acaba sofrendo porque fala pouco ou acaba sofrendo porque fala muito. Quando a gente sofre porque fala pouco, é porque a gente acaba interpretando sem querer saber do outro o que de fato está acontecendo. A gente olha para um determinado quadro, para uma determinada atitude, para algo que está acontecendo, e a gente não tem a assertividade de perguntar ao outro se é aquilo mesmo, e a gente acaba produzindo em nós uma realidade não verdadeira ou não real. A gente acaba produzindo em nós uma interpretação mentirosa do que está acontecendo, uma percepção a partir do nosso próprio olhar. E isso seria resolvido com uma facilidade maior se nós fôssemos mais assertivos e fôssemos até o outro, porque o ser humano ele tem a tendência estranha de querer que o outro adivinhe o que ele está sentindo, quando muitas vezes nem a gente mesmo tem a condição de responder o que a gente está sentindo. E às vezes a gente sofre porque fala muito. São dois polos, são duas extremidades, mas que residem no mesmo galho de árvore. Tem gente que sofre porque fala muito. E no falar acaba agredindo, acaba sendo inconveniente. É gente que diz bem assim, não, eu sou sincero. Existe uma diferença entre ser sincero, existe uma diferença entre ser sincero e ser franco. O sincero, tudo que diz é verdade. O franco fala toda a verdade. E existem momentos na nossa vida que a gente não precisa falar toda a verdade, mas tudo o que a gente diz precisa ser verdade. Perdão mais uma vez. E por que eu digo isso? Porque a outra pessoa muitas vezes não está preparado para ouvir aquela verdade. E a verdade dita sem amor é uma desgraça. Como diz lá o livro de 1 Coríntios 13,
Tudo que a gente faz precisa ter como motivação o amor. A verdade precisa ter como motivação o amor. Os dons espirituais precisam ser e precisam ter como motivação o amor. A minha doação ao próximo precisa ter como motivação o amor. Então, não adianta ser franco com o pretexto de dizer toda a verdade, quando na verdade, estranho, quando na verdade, essa verdade não está batizada, encharcada em amor. Então, essa é a diferença entre o sincero e o franco. E muita gente pensa que ser franco é uma virtude. Tome cuidado. Ah, eu sou assim mesmo, eu falo na cara. Toma muito cuidado, porque a verdade pode ser uma arma com alto poder destrutivo se não for encharcada em amor. Eu não estou dizendo que você deve mentir. Eu estou dizendo que a verdade que sai da sua boca precisa ser encharcada em amor. Essa é a diferença, volto a repetir, do sincero para o franco. O sincero, tudo que diz é verdade, e o franco fala toda a verdade. E muitas vezes a verdade ela pode ser inconveniente naquele tempo e espaço, naquele ambiente. E por conta de se falar muito, a pessoa produz dores no outro e dores em si mesmo. Criança é assim. Criança não tem filtro. E aí a gente acaba tendo um monte de adulto criança. Um monte de adulto que não tem filtro de maturidade para conseguir discernir os tempos e os momentos e as pessoas e acaba soltando de qualquer forma. Então, existe um tipo de dor que poderia ser evitado se a nossa interpretação sobre uma determinada coisa fosse seguida pela assertividade da gente procurar saber se o que está acontecendo ou se o que eu interpretei de fato é verdade. Então, a maior parte das nossas dores tem a ver com interpretações equivocadas. E aí vem as decepções, né? Você já viu a gente falar bem assim, eu estou decepcionado com fulano de tal. Na verdade, a decepção é fruto de uma expectativa que foi frustrada. E muitas vezes essa expectativa frustrada é uma expectativa equivocada de alguém. Então, nós nos decepcionamos com as expectativas nossas em direção ao outro, quando muitas vezes o outro nunca colocou para nós uma palavra empenhada de que supriria ou que cumpriria a demanda da expectativa que a gente está colocando nele. É por isso que só a gente que a gente ama que é capaz de decepcionar. O motorista de ônibus que a gente mal conhece, esse daí não vai decepcionar a gente nunca. A atendente, a caixa do mercado, não vai decepcionar a gente nunca. As pessoas estranhas e as pessoas das quais a gente não tem grande estima, elas não vão decepcionar a gente nunca. As pessoas que estão à nossa volta, a gente acaba capturando na ditadura da expectativa, porque a expectativa é uma ditadura e a gente acaba aprisionando os outros dentro dessa ditadura da expectativa, e todos aqueles que não cumprem as expectativas das quais eu coloquei sobre ele me decepciona. Eu queria que vocês pensassem um pouco sobre isso. Somos humanos e é natural a gente gerar algum tipo de expectativa, mas a gente precisa entender que a expectativa que a gente gera a partir do outro é uma questão minha e não do outro. Entende? Até aí tudo bom? Tudo bem, irmãos? Podemos seguir? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não precisa ser um monólogo. A bem da verdade, vocês não podem falar, mas eu leio a pergunta que vocês desejarem fazer. Vamos lá. A primeira dor, ou melhor, aqui a gente já entrou no tema dor, né? É a questão do luto, que é uma dor inevitável. Mas, pastor, qual é a diferença entre dor e sofrimento? A dor é a angústia gerada por algo ou por uma situação diversa que eu estou passando. A dor, ela é objetiva para mim que estou sentindo, mas é subjetiva para o outro. E o sofrimento? O sofrimento é a interpretação que eu dou à dor que eu estou sentindo.
Eu vou aqui tentar dar um exemplo assim, bem raso. A questão do divórcio. O divórcio ele é muito doloroso. Só quem passou por isso que sabe. Mas como eu acompanho gente, eu percebo as dores de quem se divorcia. A pessoa se divorciou, a pessoa foi rejeitada no casamento. Existe uma dor aí. E essa dor ela é inevitável. Mas a interpretação que eu dou a essa dor se chama sofrimento. E qual a interpretação que eu posso dar? Ah, ele me deixou porque eu sou muito gorda, ele me deixou porque eu sou muito feia, ele me deixou... Entende? As pessoas elas procuram sempre uma explicação para a dor que está sentindo. E essa explicação, muitas vezes, essa interpretação, muitas vezes, vai fazer com que essa pessoa carregue uma bola de aço amarrada no pescoço e arrastando por muitos e muitos lugares. E aí existe um tempo de luto. Todo fim de casamento tem um tempo de luto. Toda pessoa que morre, todo ente querido que falece, é necessário a gente respeitar um tempo de luto. Mas qual o tipo de interpretação que a gente pode dar que faça com que esse sofrimento ele perdure por mais tempo? A pessoa morreu, por exemplo, meu pai é falecido, meu pai morreu. Foi horrível, horroroso, passei meses mal. Mas as interpretações podem fazer com que um luto que poderia levar um ano leve a vida inteira. E aí todo dia dos pais eu estou chorando. Todo aniversário de sepultamento, de morte, eu estou chorando. Todo aniversário natalício, eu estou chorando. E por que isso acaba ficando dentro de mim? Eu não consigo esgotar isso. Por conta da interpretação que eu dou à dor. E pensamentos do tipo, se tivesse aqui, o que estaria fazendo? Ou se fulano de tal estivesse aqui, a minha vida seria muito diferente, o rumo que a minha vida levou e tomou porque fulano de tal morreu. Esse tipo de interpretação à dor acaba produzindo sofrimento. A dor ela é pedagógica, o sofrimento escraviza. É claro que não dá para a gente dissociar completamente a dor do sofrimento. Quando a gente está com dor e aquela dor é uma dor aguda, a gente vai dar alguma interpretação equivocada, alguma coisa. E junto da dor vem o sofrimento. Mas no decorrer do luto, a gente precisa discernir esse luto. E aí a dor que eu sinto, ela é substituída por uma saudade adocicada pela esperança de que um dia eu encontrarei o meu pai. Porque senão, se eu permanecer nisso, eu posso correr o risco de passar uma vida inteira sofrendo a ausência dele. Quando, na verdade, eu deveria levar a minha vida e ter comigo a esperança de que um dia eu irei reencontrá-lo. Que o negócio dele ele já resolveu, ele está com o Pai na glória, está com o nosso Abba na glória. E isso daí é muito importante que a gente tenha isso em mente para que a dor se converta em saudade e não em sofrimento. Vocês querem falar alguma coisa, gente, sobre luto? O luto ele é muito necessário, tá? Enquanto isso, eu vou ali pegar uma água e já volto, tá bom? Sim, a dor da decepção por acreditar que o casamento vá até que a morte nos separe é complicado demais, Cléia. É complicado demais. E aí, essa interpretação que a gente dá
É terrível. Eu não estou dizendo que o fim de um casamento, no outro dia a pessoa deve estar lá de boa, legal. Isso não existe, gente. Isso não existe. Tá? Mas a interpretação que a gente começa a dar, a gente está carregando um defunto nas nossas costas. Como eu disse antes, a dor, ela pode ser pedagógica. O sofrimento escraviza. Aquele sofrimento, e vai sofrendo, e vai se martirizando, e vai sofrendo e sofrendo. A gente precisa entender que a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional. Eu escolho ou não. Mas a minha maneira de enxergar tudo isso é: a dor ela é objetiva para quem está sentindo, mas o sofrimento ele é a interpretação da dor que se sente. E aí a gente vai tentar. O Fábio está falando, a negação do luto pode trazer consequências ruins. Consequências péssimas. Eu não pude viver o luto do meu pai. Por quê? Eu tinha uma ideia muito equivocada. Eu achava que a dor, ou melhor, a fé, me transformava em alguém que seria capaz de viver sem dor ou muito forte. Isso é um equívoco dentro do meio evangélico. Esse triunfalismo que não é pregado por Jesus. E aí, muitas vezes, em muitos ambientes, a pessoa ela pode estar triste, porque alguém vai olhar para ela e falar: que isso, irmão? Só vitória! E que não sei o quê, de jargão em jargão. Só que jargão não resolve a vida de ninguém. E porque eu neguei o luto, porque eu não chorei o que precisava chorar, porque eu não esgotei o que eu precisava esgotar, tudo que era data comemorativa, que de certa forma envolvia meu pai, eu sofria demais. Até que, num dia dos pais, veio algo, certamente foi o Espírito Santo me curando. Eu chorei de urrar, botei o travesseiro no rosto e gritei tudo que poderia gritar. E foi muito tempo gritando, botando para fora o que estava engasgado na minha garganta, o choro que eu não pude chorar no seu sepultamento, anos depois. E foi curador aquilo. Mas porque eu achava que tinha de ser forte. A pior coisa que tem é alguém querer ser forte no momento que você deve ser fraco. Porque quem não se quebranta, se quebra. E se quebrar é muito pior do que se quebrantar. Entende? A Pri está falando aqui, ó, chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem. Sem dúvida alguma. E aí é que está a grande questão. Quando eu falei do evangelho triunfalista, Jesus nunca disse que a nossa vida seria um céu de brigadeiro. Muito pelo contrário, ele falou: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O ânimos, chamar Deus para dentro, precisa ser forte na nossa vida. Tá? A Cleia está colocando aqui, tem 49 anos, que eu acho que aqui é meu irmão, faleceu. Sinto muita falta dele, já não sinto tanto quanto da minha mãe. Assim, a falta, irmãos, a falta, ela é natural. A gente não deve ficar carregando essa bola de aço atrás de nós, por onde é que a gente vá. Preste atenção numa coisa, se manter em sofrimento gasta muita energia. E aí a gente acaba tirando essa energia da onde poderia ser mais produtivo. A Cleia está colocando aqui, ó, sobre o pai dela, né? Isso é muito natural, tá? A gente não deve cortar o luto, a gente não deve interromper o luto. É para chorar mesmo, irmão. E ser crente não roubou de você a sua humanidade. Muito pelo contrário, a gente fica mais sensível. E a gente deve chorar. O interessante é que Jesus
chorou diante do seu amigo morto, diante de Lázaro, vendo o sofrimento e a comoção da família, das irmãs. E isso a gente precisa chorar mesmo. A pior coisa que pode acontecer com alguém é alguém querer chorar e alguém dizer bem assim, seja forte. Não é um momento de ser forte, é o momento de chorar, porque esse choro internalizado vai gerar sofrimento. Quando esse choro ele vem à tona, libera a dor, libera tudo isso de dentro de nós. Então a gente precisa entender que essa dor vivida, essa dor que a gente passa, se a gente passar de maneira saudável, isso vai servir de ensinamento e vai fazer com que a gente fique mais forte. O Fábio está dizendo aqui, ó, devemos ver luto, mas entender que a vida prossegue, bem como os planos de Deus. A gente precisa entender que a morte não acaba com a existência. A morte não acaba com a existência. A morte acaba com a existência nesse plano aqui, nessa dimensão aqui, nesse planeta. Mas a morte não acaba com a existência. Mas ainda assim, é necessário chorar. Eu chorei o que precisava chorar pelo meu pai, tem alguns entes da minha família, meu irmão caçula também já foi embora e eu chorei o que precisava chorar. Mas a dor, ela foi convertida em saudade e essa saudade adocicada pela esperança de reencontrá-los algum dia. A Pri está falando, ó, meu pai foi morar com o Senhor há 7 anos e às vezes me pego chorando. E digo ao Senhor, entendo sua decisão, porém a lágrima da lembrança é inevitável. Sim, isso é muito normal, irmãos. Isso é normal. Pri, a lágrima honra quem se foi. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Só deixa saudade quem foi inesquecível. Eu fiz parte de uma igreja que ela ficava ali em frente à capela de Nova Iguaçu, em frente ao cemitério. Então, ó, já fiz muitos casamentos, já fiz alguns batizados, mas o que bate o recorde é o sepultamento. Que a gente tinha um plantão lá de pastores que ficavam na igreja no período em que o cemitério estava aberto para justamente atender as pessoas em sofrimento e oficiar o culto fúnebre. Então, assim, eu posso afirmar a vocês que é muito bom sentir dor pelo que foi. A pior coisa que pode acontecer é sentir alívio, entende? Tem gente que enterra o filho dizendo bem assim, agora eu vou conseguir descansar. Isso é triste demais. Filhos que tiveram uma vida complicada e que trouxeram sofrimento para a família inteira. Pai que teve uma vida complicada e trouxe problema para a família inteira. A dor honra aqueles que foram. E só deixa saudade quem é inesquecível. Então, eu não vejo a hora de encontrar o meu coroa. Não vejo a hora de encontrar meu irmão caçula. Mas enquanto eu não os encontro, eu vou vivendo a vida nessa terra como Deus quer que eu viva, espalhando a semente do reino e do amor por onde quer que eu ande. Tá? É inevitável, irmãos. É inevitável. Um dia nós iremos morrer. Mas a gente vai enterrando outros e outros vão nos enterrar. A questão toda é que a gente precisa combater o bom combate. Aqui, ó, a Cleia está dizendo, então, meu sentimento de falta era pelo pai presente e amoroso. Sim, Cleia. Amém. É isso. É uma falta insubstituível. E essa falta, ela precisa se converter em saudade. E há uma saudade adocicada pela esperança do reencontro. Pela esperança do reencontro nele. Naquele que resolveu o problema da morte. Para que a morte não acabasse com a existência. E ele tendo resolvido o problema da morte, a morte não acaba com a existência. Acaba apenas com a matéria, o corpo carnal. Porque teremos um outro corpo glorificado dele. Será uma grande festa em nome de Jesus. Então, irmãos,
É importante, meu pai, por exemplo, eu carrego em mim boas heranças do meu pai. Eu carrego em mim. Nem todas as heranças que ele deixou para mim foram boas. E aí é bom porque no caminhar da vida cristã, a gente vai vendo aquilo que a gente carrega ou não carrega. E parte da herança equivocada, na melhor das boas intenções, todos nós que somos pais e mães sabemos que nós, em algum momento, a gente vai errar com o filho. E é por isso que a gente precisa caminhar para estabelecer uma transição geracional da igreja. A igreja ela precisa gerar novos líderes para que todas as sequelas e todos os equívocos sejam resolvidos, das minhas filhas sejam resolvidos na igreja. Porque a gente tenta acertar sempre, mas algumas heranças são equivocadas. Mas tive muita boa herança do meu pai. E essa boa herança faz com que o meu coroa viva ainda em mim. São lembranças boas, são heranças boas. Aqui, Giovanni. Graças a Deus tive amigos que me ajudaram a passar pelo luto, mesmo depois de 10 anos da morte do meu pai. Hoje trago meu pai no campo da saudade. Perfeito, Giovanni. Há de se entender que 10 anos é sofrimento já. Não é apenas dor, é sofrimento. Então a gente precisa entender isso. A Pri está falando aqui, ó, sensacional. Pouco se fala sobre isso nas igrejas. Sabe por quê, Pri? Porque em muitos lugares parece que a esperança de encontrar na eternidade ilegitima a gente sentir dor. Isso não é verdade, como eu falei aqui com vocês. Jesus sentiu a dor da perda pelo amigo e chorou. Entende? Olha só, todas as vezes que a gente esconde uma emoção verdadeira, a gente deixa vir à luz uma emoção falsa. Todas as vezes que a gente pega uma tristeza legítima e esconde, invariavelmente, invariavelmente, nós deixaremos brotar uma alegria falsa, uma tristeza legítima, escondida, dá à luz a uma alegria falsa. Então isso é muito sério, porque a gente tá fingindo o que não está sentindo. A gente precisa ser verdadeiro com o outro. Não estou bem. Já viram aquela expressão que as pessoas fazem, né? Oi, tudo bem? O oi, tudo bem não é para saber se você está bem. O oi, tudo bem é apenas uma maneira de cumprimentar. Porque quando o outro diz assim, cara, não está bem não, você toma aquele susto e fala, não, mas vai ficar bem, eu vou orar por você. Parece que o outro foi pego de surpresa, porque o oi, tudo bem não é para saber se o outro está tudo bem. Ou se está passando alguma coisa com o outro. A gente precisa olhar para o outro e falar, oi, meu irmão, está tudo bem? Mas está tudo bem mesmo? E as pessoas, geralmente, quando dizem assim, está tudo bem, tão triste, quando a gente repete a pergunta, está tudo bem mesmo? Ela diz que não está. Então, tanto quem pergunta quanto quem responde está apenas cumprindo algo protocolar do encontro. Mas não é algo vivo na intenção de querer saber se o outro de fato vai bem. A paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, irmão. Eu não estou em paz. Não tenho paz. Pode me ajudar? Entende? Então, a questão triunfalista tira da gente a essência humana de sentir dor. E porque a gente não sente a dor, a gente acaba produzindo sofrimento. Isso é muito louco. A gente precisa sentir a dor e a gente precisa externar a dor que a gente está sentindo. Porque quando a gente não sente a dor, a gente vai gerar sofrimento. É exatamente isso. A gente precisa ser verdadeiro conosco, ser verdadeiro com o próximo. E sabe por que a gente não é verdadeiro? Porque a palavra irmão virou pronome de tratamento. Quando na verdade a palavra irmão não deveria ser pronome de tratamento. A palavra irmão deveria ser como se reconhecem os filhos do mesmo pai. E aí é irmão para cá,
irmã para lá, mas na verdade ninguém se sente irmão um do outro e por conta disso acaba se protegendo do outro. É fundamental que nós tenhamos amigos. Jesus, o Verbo encarnado, Deus encarnado, procurou se cercar de amigos. Isso deve apontar alguma coisa para nós. Nós precisamos de amigos. Amém? E por que a gente precisa de amigos? Para que esse amigo seja alguém que eu possa confiar para abrir meu coração. Tome muito cuidado com uma coisa. Se relacione espiritualmente com quem é espiritual. Você não pode se relacionar espiritualmente com quem é carnal. Se relacione espiritualmente com quem é espiritual. Muitas vezes a gente se queixa bem assim, puxa vida, confiei em fulano e fulano contou meu segredo. Às vezes a gente está confiando na pessoa errada, a gente está procurando referência na pessoa errada. Amigo mesmo confronta, amigo que amigo mesmo mostra a verdade, amigo que amigo mesmo, esse daí vai olhar pra gente e falar, cara, sai desse lugar que esse lugar vai te fazer muito mal. Então a gente precisa, de fato, entender e discernir o que a gente está passando. Um outro caminho para acabar com o sofrimento é o perdão. Muita gente continua sentindo dor e continua sofrendo porque não libera perdão. Eita, como esse tema ele é espinhoso, né? Cheguei no perdão. É impossível viver uma vida plena se a gente não consegue perdoar. É impossível. E existe uma lógica maligna por trás do não perdão. Existe uma lógica idólatra, nefasta e maligna por trás do não perdão. Que toda vez que eu não perdoo, eu estou idolatrando a minha dor. Eu vou repetir. Todas as vezes que eu não perdoo, eu estou idolatrando a minha dor. Aqui o Fábio Fernandes está falando assim, por isso que este luto é potencializado quando a pessoa não é cristã. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que o luto ele é potencializado quando a pessoa não conhece Jesus, Fábio. Sabe? E conhecer Jesus é mais do que estar dentro de uma igreja. Jesus, uma frase eu ouvi dizendo, Jesus não morreu para nos tornar evangélicos. Jesus morreu na cruz para nos tornar filhos de Deus. O evangelho não nos faz evangélicos. O evangelho torna-nos filhos de Deus e discípulos de Cristo. O evangelho não faz de nós evangélicos. O evangelho faz com que a gente tenha a capacidade de amar os nossos inimigos. O evangelho não nos faz evangélicos. O evangelho faz com que eu tenha a possibilidade de perdoar o imperdoável, porque o imperdoável foi perdoado na cruz do Calvário. E se isso aconteceu na cruz, eu carrego a cruz em mim, não existe nenhuma ofensa que contra mim seja perpetrada que não encontre eco do perdão da cruz de Cristo. O Evangelho não nos faz evangélicos. O Evangelho faz com que a gente ore por quem nos persegue e bendiga quem nos amaldiçoa. O Evangelho não nos faz evangélicos. O Evangelho faz com que a gente seja pacificador. Entende? Então, muitas vezes a pessoa está aqui dentro, está dentro da igreja e não entendeu nada. Nada. Por outro lado, tem gente que está fora e que só falta conhecer Jesus, porque a graça comum está nela.
Você deve conhecer gente assim, olhar para a pessoa e falar bem assim, caramba, cara, só falta abrir o coração para Jesus que está prontinho. E tem gente que está no nosso meio que não está pronto nunca. E esse irmão precisa do nosso apoio para que um dia ele de fato seja transformado. Então, mas eu entendi, Fábio, o que você quis dizer, tá? Eu concordo contigo. Eu só quis ampliar um pouco isso sobre essa questão, tá? E o perdão, vamos lá, vamos voltar para o perdão. O perdão, ele é fundamental para que a gente consiga se livrar das dores e do sofrimento. Porque, como eu falei anteriormente, existe uma lógica nefasta na falta do perdão e diabólica, que é a idolatria. Todas as vezes que eu não perdoo, eu coloco um altar dentro de mim para minha dor. E a dor é tudo aquilo que eu tenho. E por isso eu não perdoo. Então, assim, a gente precisa perdoar, irmãos. Ah, pastor, mas e se o outro não se arrepender? Entenda uma coisa de uma vez por todas. Perdão não tem a ver com arrependimento do outro. Perdão tem a ver com a consciência do reino de Deus. E eu perdoo o outro ainda que ele não se arrependa. Porque Deus primeiro nos perdoou. Porque assim diz as Escrituras. O Cordeiro de Deus se ofereceu em sacrifício antes da fundação do mundo. Ou seja, Jesus se ofereceu em sacrifício antes que qualquer um de nós tivéssemos a chance de nos arrependermos. Entende? Então o outro me feriu, eu perdoo. O outro me magoou, eu perdoo. Não perdoar significa passar a vida inteira sendo controlado por quem te feriu. Perdoar significa fazer com que o outro nasça novamente na sua história. Certa vez alguém disse isso. Então, veja bem, a gente precisa entender isso. O mundo, quando Deus disse haja luz e houve luz, tudo isso que a gente vê hoje, todos os planetas, o cosmos, os universos, os multiversos, as realidades objetivas e subjetivas, tudo isso que está aí tem como plataforma de apoio o perdão de Deus. Porque Deus sabia que o homem iria pecar. E Deus providencia o remédio antes da doença. Deus providencia a cura antes da doença. Porque se não houvesse o perdão anterior, quando o homem peca, tudo seria extinto. O Cordeiro de Deus se ofereceu antes da fundação do mundo. Então o planeta, a nossa existência, ela existe, desculpe ser redundante, existe apoiado no perdão de Deus. E não existe virtude maior do que o perdão. Se o crente não perdoa, ele ainda não entendeu o que é evangelho. Perdoar tudo, pastor, tudo. Sabe a pessoa que de repente abusou de você? Libera perdão. Porque se você não perdoar a pessoa que abusou de você, essa pessoa continuará abusando de você pelo resto da vida. Perdoa a pessoa que te traiu, porque se você não conseguir perdoar essa pessoa, ela vai continuar te traindo a vida inteira. Perdoe a pessoa que te feriu. Se você não perdoar a pessoa que te feriu, ela continuará te ferindo a vida inteira. Perdoe a pessoa que te magoou, porque se você não perdoar, essa pessoa vai te magoar a vida inteira. Então, irmãos, está na hora da gente crescer. Só que criança não perdoa. Criança não consegue perdoar. Perdão é para gente grande. Perdão é para quem tem um amor amadurecido. E aí o apóstolo Paulo diz bem assim, quando eu era
primeiro ele vai fazendo aquela poesia linda. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como sino que retine ou como metal que ressoa. E aí ele vai falando, e é muito legal, né? Porque a Legião Urbana, o Renato Russo, acabou colocando isso em música. É uma realidade da graça comum, cantada em quase todo o planeta, mas no final, para mim, está ali a chave do que acontece anteriormente. Ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e agia como menino. Mas quando eu cresci e me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, só é capaz de perdoar quem ama. E só é capaz de amar gente feita, gente madura. E gente madura não significa necessariamente gente velha, cronologicamente falando. Tem muita gente já anciã de idade, mas um menino nas suas emoções e menino espiritualmente falando. E tem muita gente jovem, mais madura. Tem muita gente jovem, sólida, cheia de substância dentro de si. E aí ele diz uma coisa maravilhosa. Porque conhecemos o que é em parte. Mas quando o perfeito que é ele vier, aquilo que é em parte será aniquilado. E eu conhecerei da mesma forma como eu sou conhecido. Ah, irmão, isso é lindo demais, né? O amor, o perdão é a expressão do amor que permite com que o outro renasça na sua história. Então a gente precisa perdoar. Eu coloquei aqui coloquei aqui esses tópicos. Eu espero que você tenha gostado. Sexta-feira que vem tem mais, tá? Se você puder, tá bom? Me segue lá no meu Instagram, que eu também compartilho e divido muita coisa lá com vocês, tá? É só colocar Oldson Boulet, com esse nome aí, vai aparecer lá a minha cara lá para você poder seguir. Vamos lá. A falta de perdão é estar no presente e vivendo no passado. Às vezes passou tanto tempo. Quem feriu está vivenciando outras coisas, a pessoa ferida é presa no passado. O perdão, a falta do perdão cristaliza a gente em algum momento lá do passado. Isso é triste demais. Que a pessoa poderia estar vivendo coisas novas, coisas ricas, e a pessoa continua carregando um cadáver atrás de si e idolatrando a dor. E quem idolatra e não consegue se relacionar com Deus. O ídolo é uma barreira de ruído entre a pessoa e Deus. Todo mundo que não perdoa não consegue se relacionar com Deus. É por isso que a Bíblia diz na oração do Pai Nosso que nós devemos perdoar da mesma forma que Deus tem nos perdoado. Porque quem não perdoa não experimenta Deus. A falta de perdão é uma barreira, porque é idolatria. E toda idolatria nos impede de chegarmos diante de Deus. Ah, obrigado, Priscila. Eu não sei se é Priscila, né? A Pri tá aqui agradecendo. Muito obrigado, que Deus abençoe mais e sempre, usando grandemente sua vida. Obrigado. Eu que agradeço, irmãos. Deixa eu ver que horas são aqui. A gente já está chegando no nosso final, tá bom? Eu espero que tenha sido bom para vocês, tá? Eu espero que, de alguma maneira, a pastoral de hoje nos ajude a conseguirmos discernir entre a dor evitável e a dor inevitável, tá? Que Deus... Não, olha só, Cris, dá uma olhada, isso daqui vai ficar nos stories, tá? E aí eu acho que vai lá para o IGTV, eu vou salvar, tá bom? Você pode assistir agorinha mesmo, tá bom? A falta do perdão adoece o ofendido espiritual e fisicamente, é verdade. Obrigado, meus amigos de tão longe e nos prestigiando, eu me sinto honrado, tá bom? Eu queria agora orar por cada um de vocês, tá legal? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela sua iluminação na noite de hoje.
Eu peço sinceramente que o Senhor tome os corações e a alma de cada pessoa aqui. E se alguém tem passado por algum tipo de sofrimento, que esse sofrimento seja convertido em uma saudade, em algo que de fato seja bom, Pai, porque o sofrimento em si ele não é bom. A dor é pedagógica, mas o sofrimento escraviza. Que o Senhor nos dê a interpretação correta e o discernimento necessário para cada situação difícil das nossas vidas. Eu sou muito grato ao Senhor e sou muito grato por esse grupo de irmãos que está aqui, Pai, para ouvir esse bate-papo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado, tá? Eu espero sinceramente que tenha sido útil a cada um de vocês e é isso. Quem puder me seguir lá no meu perfil é Hudson Bulê. Tem coisas que eu compartilho lá, tá bom? Fiquem na paz. Deus abençoe